Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos conhecer o Museu Socioambiental de Itaipu. Ele fica no Rio de Janeiro, no município de Niterói, na praia de Itaipu. O Museu Socioambiental de Itaipu fica numa vila de pescadores, aos pés do Morro das Andorinhas. A sede está instalada nas ruínas de um antigo recolhimento de mulheres que funcionava no século XVIII. Daqui, a gente tem uma visão privilegiada da cidade do Rio de Janeiro. A sensação aqui é de entrar numa máquina do tempo. A partir dessas dunas, chamadas de sambaquis, é possível viajar para o Brasil pré-histórico. Vocês estão prontos para essa viagem? Os primeiros habitantes dessa região, eles são conhecidos vulgarmente pelo nome de sambaqueiros, porque habitavam um local, né, que é conhecido pela língua tupi como sambaqui, ou tambaqui, né? Tamba, concha, qui, amontoado. Um conjunto de conchas, de amontoados, eles viviam ao redor ou sobre esse local. Muitas dessas dunas são artificiais, feitas pelo homem, e demoraram milhares de anos para chegar nesse formato. O sambaqui de Itaipu possui 30 metros de altura. Ele é considerado um dos maiores sambaquis do mundo. Na década de 70, ele foi escolhido Monumento da Arqueologia Brasileira. Isso significa que ele representa toda a pré-história, né, do Brasil. No caso de Itaipu, foram registrados 3 sambaquis: Cambuinhas, Duna Pequena e Duna Grande. Que começaram a ser reconhecidos no final da década de 50. Mais precisamente em 59, quando o arqueólogo Ondemar Dias esteve na região fazendo suas primeiras pesquisas, né, e identificou essas dunas, né, como sendo produtos da ocupação humana. O que se tem aqui é um grande tesouro arqueológico ocupado, né, por pessoas de diferentes momentos ao longo de milhares de anos que aqui habitavam. Na década de 70, com a ameaça imobiliária, houve uma preocupação em salvar essas peças, que hoje constituem o Museu Socioambiental de Itaipu. Olá! Agora que a gente já conheceu um pouco desse território onde o museu está situado e onde a gente realiza algumas das nossas atividades, eu vou falar um pouco do nosso trabalho, que é realizado aqui dentro das ruínas do antigo recolhimento de Santa Teresa. A missão do Museu Socioambiental de Itaipu é trabalhar e promover a memória, a valorização da memória das populações que ocuparam essa região antes da chegada de Cabral e até a atualidade aqui no município de Niterói, seja pesquisando, expondo ou conservando o acervo que está sob nossa guarda. A exposição Percursos do Tempo foi pensada de uma forma que a gente pudesse contar um pouco da história dessas pessoas que habitaram, desses grupos humanos que viveram na região de Itaipu. Então a gente quis tratar e dar ênfase principalmente a uma das coleções do museu que encontrava-se em reserva técnica, a coleção Hildo de Melo Ribeiro. O senhor Hildo de Melo, ele foi um pescador, fiscal de pesca e morador aqui de Itaipu, que foi coletando esse material ao longo de 20 anos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma simulação de um sepultamento num sítio arqueológico como a Duna Grande. Como eles colocavam, como funcionava essa ritualística, é o que a gente tentou passar aqui nesse sepultamento.
Aqui a gente tem outras peças da coleção Hildo de Melo Ribeiro, então a gente pode entender um pouco do dia a dia, da prática dessas pessoas. Por exemplo, como eles sepultavam seus mortos, como eles viviam, que instrumentos usavam para caçar, pescar e coletar seus alimentos. Eu nasci aqui, em 55, a gente usava muito a duna, né, para brincar, né? Porque ali a gente sempre brincava de mocinho, ou então fazia escorrego, né? Quando a gente achava um esqueleto de humano ou de animal, assim, tipo baleia, né, que tinha bastante, ou pedra, assim, diferente, tinha que comunicar na colônia e depois ia lá para ver, né, retirar esse material. Teve um esqueleto, né, que foi de uma criança que estava numa urna, né, que hoje a gente sabe o que é, né? A gente até falava que as pessoas queriam cozinhar, ou cozinharam a criança, porque estava dentro da panela, né? Então era uma coisa assim que assustou a gente. Um bom tempo foi essa criança, né? Hoje é muito mais fácil a gente saber que aquilo ali era um ritual, que não era uma coisa assim de bruxaria, não era um ritual de bruxaria, né? Era uma coisa até mesmo de carinho pelos seus parentes, né? Há pouco tempo nós fomos contactados pelo museu porque houve uma descoberta de um crânio, né? Aparentemente aparecia uma calota craniana sob a duna e rapidamente essa área foi cercada, foi protegida para que se pudesse fazer uma intervenção nessa área e recuperar o material que estaria nesse local. No momento em que a área foi isolada, nós começamos a trabalhar, fazer a escavação e à medida que a escavação prosseguia, nós percebemos que não se tratava, né, apenas de um indivíduo, mas de um indivíduo adulto e 3 outros indivíduos, né, crianças, né, e talvez um bebê, né, que estavam próximos, todos eles depositados de forma sentada. Um deles, o indivíduo a criança mais velha, né, praticamente no colo desse adulto. E nós procedemos, né, à remoção o mais rápido possível desse material para que ele não ficasse exposto, né, nem às intempéries, nem a perturbações que pudessem ocorrer. Os ossos estão guardados para estudo no Museu Nacional na cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós temos as dunas divididas em duas, né? A duna grande e a chamada duna pequena, onde está ali uma ocupação guarani, né? De índios que vieram de Paraty. Ali ainda é o resquício, né? Da antiga duna, que na década de 60 se unia com essa duna aqui, o todo era chamado de Sítio de Itaipu. Sítio, para quem não sabe, é um lugar que possui vestígios arqueológicos. Havia também, caminhando ao sul, né, uma outra duna, Cambuinhas. Lá foi registrada, né, a primeira ocupação humana de 7.960, né, antes da data presente. Essas peças elas fazem parte de uma coleção do museu chamada Bloco Testemunho do Sambaqui de Cambuinhas. Elas são advindas de uma pesquisa que aconteceu em 1979, coordenada pela professora Lilian Knaip. Foi uma pesquisa de salvamento que aconteceu no Sambaqui de Cambuinhas, né? O interessante dos blocos de testemunho é a técnica, é o método. Porque se vocês repararem, o interior, onde as peças foram de fato encontradas, os artefatos foram de fato encontrados, ele continua intacto, mas em volta é passada uma argamassa de cimento para dar uma certa sustentabilidade ao bloco como um todo. Ainda em 1979, a professora Lilian Knaip, ela entra em negociação com os pescadores da praia de Itaipu, que tinham achado essa canoa de Jequitibá na praia e eles usavam essa canoa para tingir tecido. A professora Lilian Knaip entra em contato com o governo, que dá para eles um costo de tingimento apropriado, e essa canoa secular de Jequitibá passa a integrar o acervo do Maia. O Museu de Arqueologia ele estava muito afastado da comunidade também, né? Ficava uma coisa só voltado para o antigo, né? O processo de mudança do nome do museu começou há cerca de 2 anos atrás por uma discussão da presidência do IBRAM e da diretoria do IBRAM como um todo a respeito da função desse Museu de Arqueologia de Itaipu. A questão é se seríamos somente um museu de arqueologia
ou não mais do que isso, pelo fato da gente trabalhar com toda essa diversidade de ecossistemas e a diversidade cultural do entorno da instituição. A gente se reuniu, né, e mudou o nome de Museu de Arqueologia para Socioambiental de Itaipu. De forma que a gente dê conta dessa relação homem-sociedade, como isso funciona aqui nesse território como um todo. E que vai ajudar a gente a preservação da pesca e dessa população antiga, né, com uma característica diferente, que é os pescadores artesanais, né, não só de Niterói, né, mas preservar isso. Que delícia esse lugar! E ainda tem muito mais. No segundo bloco tem um passeio imperdível. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta à praia de Itaipu, no município de Niterói, Rio de Janeiro. A vista aqui é incrível, não é? Agora vamos saber mais sobre a sede onde fica o museu? O Museu de Arqueologia de Itaipu está instalado no antigo recolhimento Santa Teresa, uma construção que data do século XVIII, mais especificamente 1764. Falando um pouco do que é um recolhimento. O recolhimento é uma instituição religiosa, quase como um convento, só que nem todas as mulheres que vinham para cá, elas vinham para cá porque queriam, não. O recolhimento era coordenado por 2 padres inicialmente, tá? Quando foi fundado em 1764. E algumas mulheres que engravidavam antes do casamento, algumas mulheres que vinham para cá eram prostitutas, algumas não tinham dinheiro para se sustentar sozinhas e acabavam vindo para cá também. Mas também tinham aquelas que queriam seguir a vocação religiosa e também aquelas que acabavam vindo para cá porque os pais iam viajar, deixavam elas aqui como uma espécie de cinto de castidade. É legal a gente falar um pouco sobre a arquitetura do espaço. A gente pode ver que foi construído com pedras bem maciças e a argamassa usada para juntar essas pedras é óleo de baleia e conchas, mesmo como se fosse o cal, né? E é legal a gente ver também que nem todos os pátios eles eram abertos, como a gente vê hoje, né? A ação do tempo acabou levando a cobertura de alguns dos pátios. Alguns pátios eram cobertos e outros não. A gente vinha falando das ruínas do recolhimento de Santa Teresa e eu queria mostrar algumas fotografias do período de estudo para o tombamento das ruínas. Essas fotografias foram feitas nos anos 40 e 50, quando então, em 1955, o recolhimento foi tombado, as ruínas foram tombadas. Aqui a gente tem alguns elementos, alguns fragmentos de cerâmica, porcelana, dos objetos que essas mulheres usavam dentro do recolhimento, do período de vida delas aqui no século XVIII e no século XIX. Quando eu era criança, né, tipo assim, 8 anos, 10 anos, a gente brincava dentro da ruínas, né? Que era chamado de 21 ou ruínas, né? E tinham 3 famílias que moravam ali dentro, né? Eram donos de barco aqui em Itaipu, né? De arrastão, que tinha um espaço ali que guardava seu equipamento, né? Rede, guardava remo, guardava material. Na época que eu era rapaz, aí de 16 anos, né? E eu dormia lá naquele quarto, eu tinha um medo danado. Eu me deitava ali, me enrolava todo, me cobria minha cabeça toda, porque eu ficava com medo de assombração danada, né? O pessoal, os escravos, que mataram os escravos ali, barababá, cada um contava umas histórias, né? Então, eu ficava com muito medo, entendeu? Aí, graças a Deus, aquilo passou e eu nunca vi nada, graças a Deus. Esse núcleo aqui é bem interessante, ele fala da relação do museu e da relação com a comunidade, né? Como é que isso funciona? As peças que estão expostas aqui, elas foram produto de doações de moradores aqui da região de Itaipu. Temos aqui peças do cambuci usadas no dia a dia dos pescadores. Então tem o cesto, tem a moringa. Moradores também da comunidade do Morro das Andorinhas doaram peças para compor esse núcleo e mostrar um pouco desse dia a dia dessa comunidade, como é que é.
Essas coisas que eu doei lá para o museu, a maioria das coisas, que são pequenas coisas, né? São pequenos artesanatos de vida da nossa pesca, né? Coisa que a gente usamos até hoje, né? Mas só que aqueles que eu doei lá para o museu, é coisas que tem tem chumbos ali de barro, cerâmicas, agulha ali, coisa de 70 a 80 anos, coisa que da época do meu pai, que ele faleceu, eu peguei a cestinha dele, guardei de lembrança lá as coisas, deixei guardado, e aí passei lá, doei lá para o museu, né? São coisas antigas, né? Nós temos algumas ações de pesquisa aqui no Museu de Arqueologia de Itaipu, Museu Socioambiental de Itaipu. Nós teremos um projeto de escavação arqueológica. Esse projeto visa principalmente entender como funcionava o antigo recolhimento, qual divisão poderia ter havido aqui dentro. Além disso, nós temos algumas linhas de pesquisa voltadas para pesquisas dentro das comunidades do entorno do museu. Então nós temos uma linha que visa a pesquisa com a aldeia Guarani, outra com as comunidades tradicionais do Morro das Andorinhas, a colônia de pescadores, e o objetivo principal é manter uma relação estreita com essas comunidades e também visando futuras exposições, um trabalho de memória. Tudo que a gente tem aqui no museu, as nossas peças da coleção, as ruínas, são exemplos de patrimônio cultural. E esse patrimônio a gente apresenta nos nossos projetos educacionais. O nosso primeiro projeto é o projeto Caniço Samburá. Esse projeto se trata de um kit que tem textos, DVDs, que a gente empresta para as escolas para poder ficar mais fácil a nossa relação dos monitores do museu com os alunos. A gente só vai andar em grupo ou em fila. Ninguém vai sair, ninguém vai dispersar, né? Ninguém vai abandonar o grupo. O Museu de Arqueologia de Itaipu também desenvolve o projeto de educação ambiental, que é um projeto que faz com que alunos que participam do projeto conheçam dos problemas existentes nos ecossistemas daqui da região, praia, laguna, duna. Também entra em contato com as comunidades tradicionais daqui do entorno. E qual é o objetivo disso tudo? Fazer uma mediação, fazer um contato entre o museu, o entorno do museu, suas comunidades tradicionais e as instituições de ensino que participam do nosso projeto. Para quem está vindo aqui no museu, participando pelo projeto pela primeira vez, vocês vão achar muito legal, vai ser bastante divertido. Sejam bem-vindos ao museu. Hoje vocês vão fazer uma caminhada até o Morro das Andorinhas e como se comportar lá onde vocês vão. Pois não, Ian? Tem cobra? Tem cobra. Mas elas não costumam estar onde a gente vai estar. Antes de começar a caminhada rumo ao topo do Morro das Andorinhas, que tal um alongamento? Ai, vamos lá, gente. 1, 2, 1, 2. Vamos aquecer porque a subida é longa. A ideia do projeto é fazer uma conexão entre as crianças e a comunidade do Morro das Andorinhas. Para isso, elas vão bater um papo com o seu bichinho, um dos moradores mais antigos da região. É uma aula prática de educação ambiental. Chegamos! Ai, ufa, ufa! Eu tô fora de forma. Esse é o seu bichinho. É o representante mais antigo, né, dessa família que mora aqui, dessa grande família que mora aqui. Né? Ao lado dele a gente tem o Marcos. O Marcos ainda está em grande atividade aqui na praia, mergulha, faz diversos trabalhos aqui embaixo. Então assim, vocês podem ficar à vontade para perguntar ao seu bichinho ou ao Marcos qualquer coisa sobre o lugar, sobre morar aqui em cima. Você mora aqui há quantos anos? Desde que eu nasci. E você tem quantos anos? 87 anos. Mas já tá acostumado com o Patrick. Sempre teve luz elétrica. Tem muita cobra aqui? Luz elétrica, nossa aqui é de pouco tempo pra cá. É gato? Não, no gato não. Nós temos relógio. Você já foi picado por uma cobra? Eu não, mas vários meus sobrinhos e minhas filhas foram picados. Eu já fui 2 vezes. Caralho. A primeira jararaca, a segunda surucucu. Caraca! Invadiu o habitat da cobra, onde ela foi e me picou.
Mas tô aqui para contar a história, não morri não. É porque o bicho não ataca, o bicho ataca a pessoa quando o bicho é acuado. Quando é acuado ele ataca, mas não sendo acuado ele não ataca. Vou contar, por exemplo, tem a gambá, tem o ouriço, tem a cuíca, tem o rato-espinho, tem o teiu, tem o tamanduá, que é chamado o colete, né? Tem o tatu. Muitas caças. Só tem que a gente aqui, a gente preserva, a gente não pega, não mata, né? A gente preserva. Quem vem aqui caçar, a gente dá o bate para que não pode fazer isso, que isso é preservação. A natureza mudou muito, que de primeiro não tinha essa preservação que a gente faz agora. A gente agora preserva o lugar que a gente mora. Se a gente não morasse aqui, ou esse aqui hoje tinha virado uma favela, não existia mais. E a preservação que a pessoa tá fazendo aqui no morro aqui, pra gente é uma alegria pra gente, porque de primeiro a gente não via isso, só via aqui os moradores, bem pouca gente andava aqui em cima. A minha estrada pra mim já tá ficando curta. Daqui pra frente só Deus que pode saber da subsistência minha. Vamos enfrentar mais uma subidinha? Bora, gente! Uau! Valeu a pena! Por que chama de laguna? Laguna? Laguna é porque tem a ligação, né, com o mar, né? Tem essa fonte de água mais doce, né, menos salgada, e com essa ligação com o mar. Ela é artificial, né? Mas parece que há 10 mil anos atrás ela foi natural e depois com o movimento das correntes, trazendo areia, né, o aporte de areia para cá, ela fechou. O que vocês gostaram mais, criançada? Eu acho importante que a gente aprende. Da caminhada. Natureza. Mas cobre. E aqui é muito bonito. Nós estamos aqui no Mirante de Taquatiara, no Morro das Andorinhas, parte do Parque Estadual da Serra da Tiririca, uma instituição com a qual somos parceiros e temos trabalhado nesses últimos tempos e que vai nos apoiar, é um local onde a gente trabalha e nos apoia nessa atividade, nessa nova missão socioambiental do museu. A ideia é a gente trabalhar nesses próximos anos que estão vindo cada vez mais extramuros, trabalhar com todo esse entorno, com a Duna Grande, o sítio arqueológico Duna Grande, a aldeia Guarani, aqui esse ambiente onde a gente está, tanto lado para Itacoatiara quanto para Itaipu, todo trabalhando esses ecossistemas, essa região e o território como um todo. Esse é o nosso objetivo, não ficar tão atrelado à questão da arqueologia, mas trabalhar de uma forma mais integrada essa relação homem e ambiente. O museu pra gente é uma história viva, né? Não é como se fosse uma história Branca de Neve e Sete Anões. Portanto, ele está ali para todos ver, está intacto, né? E é uma história para quem vai vindo, né? Ver que é uma coisa antiga, uma coisa que se torna uma história viva do Brasil, né? O Museu Socioambiental de Itaipu fica no estado do Rio de Janeiro, município de Niterói, Praia de Itaipu. Para saber mais informações sobre horários de visitação, anota aí o endereço do site www.museus.gov.br. Ai, eu não me canso de repetir. Visitem os museus, vocês vão se surpreender. Até semana que vem, gente! São conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.